Uma satisfação nós estarmos juntos, né, Estela? Um bom dia para você, para os amigos e amigas que nos acompanham. Sempre é uma alegria, como dissemos, nós podemos refletir, nós podemos estudar um pouco mais do Evangelho de Jesus, não é verdade? É uma alegria. Então, a gente está aqui, para mim também, Humberto, é um prazer estar com você. A gente tem participado de tantos estudos juntos. Esse pessoal que acompanha a gente aqui no CAIS-SF, é muito bom estar com todos aqui virtualmente, mas tão pertinho do coração. E esse estudo a gente resolveu trazer logo após aí dessa época da Páscoa. Eu, particularmente, já tinha feito um estudo antes e foi fantástico, porque eu tinha muito essa dúvida. E depois da ressurreição, então, né, de Jesus, depois que ele sobe, o que acontece depois da crucificação e a ressurreição, onde o túmulo ficou vazio? Enfim, e entre as aparições dele, esse caminho de Emaús, para mim, me tocou muito particularmente, eu gostei muito de fazer esse estudo, e vai ser um prazer estudar aqui com você e com todo mundo que está nos acompanhando. A gente, então, queria começar, eu vou ler a passagem, ela é uma passagem que não é muito comprida, para situar, então, na história dessa caminhada que ocorreu, e, então, a caminho de Emaús, que são os dois discípulos que saem de Jerusalém e vão para Emaús, logo após, então, a crucificação de Jesus, o momento histórico é esse, já havia acontecido o corpo desaparecido de Jesus, mas eles não participaram já da aparição de Jesus a Maria Madalena. Então, essa caminhada desses discípulos acontece nesse momento da história, onde são todos ainda muito aturdidos com a crucificação e a morte, então, do Messias. O trecho está em Lucas, capítulo 24, no item 13 a 35. E o título é No Caminho de Emaús. Então, naquele mesmo dia, esse dia que eu disse já, né, que foi logo após a crucificação de Jesus, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam, com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele era o que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não ouviram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante, mas eles insistiram muito com ele e disseram: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e os reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partiu o pão. Esse momento é muito interessante, porque aqui a gente pode estudar, tem muita coisa para estudar, a gente poderia se aprofundar
numa parte ou só em outra. A gente vai trazer um pouco das duas, porque tem essa passagem traz os acontecimentos de fenômenos psíquicos, né? A gente vai poder falar aí da imortalidade do espírito, a comunicação mediúnica, a materialização dos espíritos, mas também tem muita lição relativa à fé, o entendimento dessa vida espiritual, esse amor de Jesus por nós. Então, são esses os pontos que a gente queria aqui trazer para vocês, a parte, para explicar um pouco dessa aparição de Jesus, no estudo, na parte de visão espírita, e também a parte da fé que essa lição nos traz, né, Alberto? Acho importante, e você salientou muito bem, a realidade, a compreensão da questão da ressurreição em si, né? A palavra reencarnação não existia, porque é muito forte no próprio texto em si, esta repetição de ressurreição, né, o corpo não foi encontrado e assim sucessivamente. Bom, inicialmente, quem é que garante que o corpo não foi, inclusive, mudado de um local para outro, para se evitar o culto da condição da idolatria que poderia ter acontecido? Um outro aspecto é se um espírito crístico, e aí nós não temos nenhuma ainda informação que seja de natureza científica que possa garantir, a não ser as teorias que se tem a respeito de que um espírito crístico tivesse a capacidade da desintegração do seu corpo. O que não nos parece hoje, com o nível de conhecimento que temos, que seja de todo impossível. Mas não há uma informação objetiva, nem ainda as pesquisas de natureza científica chegaram a comprovar que isso tem a possibilidade. Mas temos que deixar um ponto em aberto, né, para não fecharmos questão. O processo da ressurreição em si, ele era mal interpretado, logicamente, até mesmo pelos acontecimentos, né, Estela? Você lembra das condições da filha de Jairo, né, e de tantos outros casos, né, de pessoas que eram estáticas, não eram nem catalépticas, porque a condição era de total semelhança com a morte, que Jesus, a rigor, ressuscitava, né? Trazia para a vida. Na realidade, o espírito não havia desencarnado, né? Eles estavam num estado que é muito mais conhecido como catalepsia, mas existem os estágios que são mais significativos, né? Na verdade, essa interpretação era totalmente para nós hoje considerada de natureza infantil. O próprio Herodes questiona a respeito de Jesus, né, perguntando quem era Jesus, e que ele não poderia ser João Batista, porque João Batista ele havia mandado degolar, e João Batista já tinha uma certa idade, e Jesus também, então veja como a compreensão era delicada. Então a questão do aparecimento do Cristo traz imediatamente essa relação dos próprios apóstolos com o aspecto da ressurreição. Ou seja, ele voltou, o cadáver reviveu, o que é completamente impossível, segundo nós sabemos. Uma vez desencarnado está. Qualquer outro estágio que não seja dessa natureza não é o desencarno, né? Mais recentemente, questão de 5, 6 anos atrás, um dos últimos que nós tivemos conhecimento foi numa cidadezinha no interior do Paraná, no Brasil, onde o cidadão foi colocado no necrotério, graças a Deus, dado como morto, né? Colocaram ele, mas não fizeram autópsia, porque se tivesse feito autópsia, aí ele teria desencarnado. E ele, de repente, se levantou no necrotério. E como o exame não foi utilizado o eletroencefalograma, porque o eletroencefalograma deu traço, o indivíduo está desencarnado. Mesmo que haja ainda manifestação do fluido vital no corpo físico, fazendo movimento de pulmão e coração, né? O indivíduo está desencarnado e ponto. Não foi feito isso, só foi feito aquilo que eles chamam de prova de bafo, né, que coloca o espelho na frente, não embaçou, o indivíduo está morto. E ele se levantou no necrotério e logo um repórter correu e colocou a classificação do milagre, e aí de milagre ressuscitou, né, esse tipo de compreensão. Mas acho que antes de nós falarmos efetivamente dos efeitos produzidos pelo Cristo,
vale a observação sobre a nossa própria condição, isso não pode ser generalizado, de um reencarnante no planeta, né, da sociedade, que, por vezes, claro, nós não podemos colocar, repetindo genericamente, que, por vezes, por foco integral nos aspectos das necessidades do dia a dia, passam pela relação com a própria espiritualização, como os apóstolos passaram, esses dois apóstolos passam pela condição de estarem com Jesus ao lado, né? Que é muito forte esse momento, ele é muito simbólico, porque é Jesus conosco mesmo. Né? Ele é um senhor planetário, o senhor planetário está conosco mesmo, é uma mente que envolve o planeta mesmo. Né? Se nós vivemos e nos movemos em Deus, como diz Paulo, né, obviamente um espírito com o nível do Cristo tem uma mente que abarca o planeta em todas as suas dimensões. Então é ele conosco mesmo. Não é ele há 2000 anos atrás para duas pessoas. É ele para com a sociedade planetária, repetindo, em qualquer dimensão, ele está conosco. E, por vezes, o foco integral naquilo que são as necessidades imediatas faz com que as pessoas, ou nós mesmos, né, não tenhamos condições nós temos, nós não tenhamos, não colocamos o devido interesse para percebê-lo ao nosso lado, na nossa convivência, pela falta do exercício da nossa espiritualização, da nossa religiosidade, no sentido de que tudo aquilo que nós exercitamos no planeta, através dessas questões de termos a nossa vida, de gerenciarmos a nossa vida, faz parte de um processo de exercício, de prática para o espírito, nos quesitos da disciplina, da paciência, né? E de todos os outros, do amor, etc., o amor englobando todos os outros pontos, que é exatamente esse momento de ligação de nós para conosco, quando nós temos aí, e às vezes só o processo da dor, lamentavelmente, é que faz que nós percebamos que Jesus caminha conosco, não é? Até tem uma história que é de origem católica, de que quando o indivíduo reclama para Jesus, porque quando a situação está boa, tinham 2 pegadas na areia. Quando a situação fica muito difícil para a pessoa, ele reclama com Jesus, dizendo que só tinha uma pegada, ou seja, Jesus havia, a rigor, não é, simbolicamente, abandonado. E ao contrário, né, ele diz, aí é que eu estava te carregando no colo. Então, ela é muito significativa nesse aspecto, né, em relação à própria humanidade em si. Claro, não é para todas as pessoas, né? Nós estamos inclusos nela, mas às vezes, a falta da atenção, e quando damos atenção é no momento que a situação está complicada, quando a nossa atenção tem que ser objetiva no dia a dia, naquilo que nós fazemos, dentro do lar, fora dele, na vida de relacionamento, não é? É muito linda essa passagem, justamente quando a gente percebe esse lado da presença de Jesus conosco. E, no entanto, essa aparição, né, de Jesus, porque Jesus era um ser fluídico, e a gente sabe que essa parte toda de explicação, porque, como eu disse no início, se a gente for falar só de uma parte, que tem muito assunto, né, Humberto, da parte fluídica, os fluidos, o estudo é muito extenso, muito bonito, muita coisa para falar, então a intenção é de falar um pouco de cada coisa. Kardec traz essa passagem das aparições de Jesus na Gênese, e também tem uma parte que ele explica no livro dos Médiuns, né? E Jesus aparece também para outras pessoas naquele período, ele aparece para Tomé, ele aparece nas margens do Tiberíades. Então, Jesus estava naquele momento de dor, que era um momento de dor, de desespero, de descrença até, do que seria a partir dali que o mestre já tinha partido. Então, ele vem especificamente para esses 2 discípulos, ele vem exatamente no começo do texto, explica a dor que os discípulos estavam passando. Eles saíram de um momento onde todo mundo ia para Jerusalém, estava tudo acontecendo lá, eles saem nessa dor da caminhada, presos ao que tinha acontecido, nessa dor,
Jesus se aproxima nessa parte fluídica, onde ele quis que os discípulos não o reconhecessem, né? Isso é todo um processo perispirítico dele, essa transformação de Jesus, mas vai sondando e faz aquelas perguntas assim, né? Por que vocês estão tristes? Provocando que a gente pare para fazer essa pergunta, o que está me levando a essa condição emocional que eu estou? Porque até a gente perceber essa presença de Jesus, essa passagem, para mim, leva a esse caminhar de onde que a gente percebe, o que ele faz a gente perceber, por que a gente está tão desesperado, aonde vem essa parte emocional nossa? E a gente está tão de olhos fechados nessa passagem que eles, né, que somos nós, a gente não vê a presença de Jesus com a gente. Então, Jesus vai fazer com eles todo um processo pedagógico nessa caminhada que é da humanidade, que é a nossa história, para justamente conseguir despertar nesses discípulos um novo conhecimento que a gente agora com o Espiritismo consegue ir mais além, entender mais, porque a partir do momento que a gente entender como funciona a manipulação do fluido e o que a gente faz com o nosso pensamento com esses fluidos, puxa vida, a gente vai dar um salto imenso, porque a proposta, né, Jesus vem com a proposta ali não só de consolar, mas vem com a proposta de a vida continua. Ele está ali vivo, e ele está ali vivo para amparar, e ele sempre prometeu isso aos discípulos. E nessa passagem de Lucas, quando eu fiz o estudo da outra vez, eu ouvi, acho que foi Maila que falou isso, ela estuda muito a forma como Lucas escreve o Evangelho, e ela traz uma proposta que somente um dos discípulos é citado o nome, que o outro seríamos nós, que Lucas teria vontade de ter convidado que nós nos colocássemos na posição desse outro discípulo caminhando. Então é muito interessante, é muito bonito toda a simbologia. Essa passagem, assim, ela é riquíssima, tanto na parte do Evangelho, quanto na parte de que Kardec quis trazer para a gente poder estudar o fenômeno e fazer esses questionamentos da ressurreição, como que Jesus apareceu, a transfiguração, por que não reconheceram, se a gente tem espíritos o tempo todo conosco, por que não os vemos todas sempre? O que confundiria a gente? O cuidado de Jesus até é uma possibilidade, se ele não se apresenta como Jesus, para não justamente, como você diz, né, aquele holofote, para que eles não se assustassem. Então, essa gentileza de Jesus também, de se aproximar da gente, da humanidade, com uma sutileza, um cuidado do momento de cada um, né? Ele não chega ali falando, olha, por que vocês estão tristes? Está vendo, eu estou aqui vivo. Não, é todo um processo. Olha, por que vocês estão tristes? Me conta, o que aconteceu? Essa chance de dizer o que está acontecendo. É muito bonita, realmente, a gente pensar na grandiosidade da passagem e como o Espiritismo também nos ajuda a colocar essa nossa provoca mesmo essa nossa testar a nossa fé, né? Avaliar aquilo que a gente acredita e aquilo que faz sentido. É interessante, né? Não há imposição de maneira alguma ao respeito pelo momento da criatura. Claro, o processo, quando nós citamos a questão da dor, ela é óbvio que precisa existir não para a evolução, mas ela precisa existir porque senão em matéria até mesmo da preservação do nosso próprio corpo, né? Se nós não, quando há uma enfermidade que anule as questões dessas sensações, o indivíduo pode colocar a mão dele e ficar queimando em algum local, ou pode cortar, estraçalhar a mão sem ter nenhum registro no cérebro. Então, há uma necessidade para a própria condição em si da criatura. Mas no que diz respeito à evolução, quando nós ouvimos a evolução pelo amor ou pela dor, na realidade a dor não é medida punitiva, né, de espíritos, de Jesus, de Deus. Ela é uma medida de correção. Por vezes, através, por exemplo, né, da enfermidade. É uma medida de correção. André Luiz, no livro Sinal Verde, através da psicografia do Chico, ele traz uma frase significativa. Ele diz assim: a dor é um aviso de que algo não vai bem. Esse algo não vai bem é porque eu estou contrário à minha própria natureza. Eu estou contrário a esse ser divino que eu sou, que nós somos, conforme o próprio Jesus lembrou a respeito do Salmo 82. Ouvistes, vós sois deuses.
e aí ele dá complemento, dizendo, podeis fazer as coisas que eu faço e muito mais. Quando eu estou distraído, é a questão desse, eu achei muito importante e muito interessante a sua abordagem, você citando a autora, de que o outro que não surge com o nome é a própria humanidade distraída, né? De uma forma simbólica muito interessante. Quando nós estamos distraídos de nós mesmos, nós não só não registramos o consolo, como nós vamos nos enfiando de cabeça na dor, que se não existisse, não nos traria para a nossa realidade. Não precisa, porque com o nível de compreensão, de conhecimento que nós temos hoje, de nível de conscientização que está sendo despertada cada vez mais, nós não precisamos, mas, no entanto, né, há alguns aspectos de natureza individual e coletiva ocorrem pela distração que temos em usar o nosso livre-arbítrio. Posso dar um exemplo, Estela? Por favor. Vamos pegar um caso que é atualíssimo e que, de uma maneira ou de outra, nos traz significativos ensinamentos há mais de um ano. Né? O que é uma condição, uma situação pandêmica? É uma zoonose. Como já aconteceram outras, se nós não tomarmos cuidado com o uso do livre-arbítrio, outras virão. Não tem nenhuma ação de Deus, de castigos, de espíritos e coisa do gênero. Bom, se for de espíritos, nós somos espíritos, tem ação nossa. À medida que nós desrespeitamos o meio ambiente, que nós agredimos o meio ambiente, que nós trazemos animais silvestres para convívio dentro do lar ou nos utilizamos deles como alimento, nós corremos riscos de esses animais serem portadores de vírus que nosso sistema imunológico não está preparado para o combate. Vide a AIDS com o chimpanzé, não é verdade? No chimpanzé, nada ocorre. Nós, nessa relação de invasão de espaços, de utilizar da carne do animal e outros aspectos que não nos convêm agora, fez com que o vírus se instalasse, né, em boa parte da nossa população e ocasionasse os danos que ocasionou e que continua ocasionando, porque vírus não vai embora, né? Vírus não desaparece. Por isso que não é criação mágica, divina ou coisa do gênero. Da mesma maneira, não é que qual é o aprendizado aí? Não é? Aonde nós estamos distraídos ou estávamos distraídos? No uso do livre-arbítrio. Né? O uso do livre-arbítrio equivocado no sentido de que nós estamos utilizando o livre-arbítrio de forma inadequada no que diz respeito à criação divina daqueles que são nossos irmãos dependentes de nós mesmos. Faz sentido, não? Não é? Porque os reinos existentes estão num grau de relação para conosco e de dependência. E se nós não soubermos utilizar deles, né, nós não soubermos respeitá-los, nós vamos colher não só um aspecto, um único detalhe como esse, né, que é um problema de zoonose, como teremos outros eventos aí. Nós não tivemos pandemias, mas nós tivemos, nos últimos 100 anos, nós tivemos epidemias. Né, ficaram localizadas e não globalizadas. Por isso, eu achei tão interessante essa colocação que você fez sobre o outro ser a humanidade distraída em relação àquilo que... em relação à realidade dela própria. Né? Claro que nós, como você colocou muito bem, isso não serve para todas as pessoas, mas é a distração com ela própria, com o uso do livre-arbítrio, seja individual ou coletivo. É uma distração mesmo, e eu sempre acho muito bonitinha a comparação que você disse sobre a dor. Eu vi uma vez que a dor é o psil de Deus, né? Psil, volta aqui, é o psil, volta, psil. Você está indo para o lado errado, volta, né? Ele está lembrando que a gente disse, não é esse o caminho, vem para cá. Um pai mesmo, né, que vai, sei lá, vai fechando por aqui. Ele não guia a vida da gente com tudo aberto, mas ele também põe situações que fazem com que a gente tome um outro caminho, um outro rumo. E essa caminhada, que a gente já comparou como sendo caminhada da humanidade, ela é bem interessante
não só em termos de humanidade, que acho que você fez uma colocação muito bonita outro dia sobre isso, eu queria depois que você falasse um pouco mais, que é justamente esse descobrimento dessa caminhada que a gente faz nisso. Mas quando a gente lê essa passagem, onde assim, cada etapa daquilo é tão bonito que a leitura tem que ser pausada, porque a forma como Jesus se aproxima, o diálogo que ele tem, a exposição do evangelho que ele coloca, né, citando os profetas anteriores, ou seja, reavivando a fé desses caminhantes, ou seja, olha os antepassados, pelo menos, olha o que tem já na história, para vocês buscarem uma fé, reavivar essa fé neles a ponto de abrir os olhos, né? Ele passa um tempo, são 11 quilômetros entre Jerusalém e Emaús, o significado de Emaús são águas quentes, ou seja, eles estavam indo para o caldeirão, eu acho, não sei se tem, a gente pode brincar um pouquinho assim, mas assim, é um fio aí, né? Você está indo para o caminho errado, está todo mundo lá em Jerusalém, é lá que está acontecendo. E aí Jesus vai nessa caminhada, passa um tempo, né? Óbvio que uma caminhada que durou um dia inteiro pelas condições da estrada, ou porque eles pararam para conversar, a gente não vai conseguir, nem é tão importante assim, o porquê demorou tanto, mas o fato de ser citado, que Jesus o encontra, e eles param à noite, ao entardecer, e eles convidam Jesus para entrar com ele, para dar o abrigo, ou seja, estamos distraídos, mas, Emmanuel tem um texto que chama Amigo Oculto, que está no Caminho, Verdade e Vida, que ele chama isso, amigo oculto, ou seja, a gente está nessa distração e vem esses amigos ocultos, vem essa ajuda, vem a presença de Jesus, a gente está distraído, mas se a gente prestar atenção, porque quando eles entram para a noite, né, para descansar, onde Jesus vai, então, fazer a demonstração da partilha do pão, que é uma forma também de lembrar um momento feliz, porque eles sabiam que Jesus tinha feito a partilha do pão, né, na ceia. Então, Jesus traz aquela lembrança feliz para eles, e logo depois daquilo, Jesus, então, desaparece. E aí você fala assim, puxa vida, e agora? Mas a partir daí também, Jesus está falando, a minha presença física, ela não é mais importante para vocês. A minha presença agora, ela pode ser etéreo, né? Ela pode ser em todos os lugares, porque enquanto isso acontecia, a presença dele em Jerusalém também era vista, ele também estava com os outros apóstolos, como você disse bem, né, Humberto? Jesus nos envolve a todos, ele não esteve conosco há 2000 anos, ele está, presente, isso é diário que a gente sente. Então, toda essa caminhada que Jesus faz de abrir os olhos, né? Ele abre primeiro os olhos, fala assim, olha, presta atenção no que vocês estão vendo, aí ele abre um pouco o coração deles, fala do evangelho, toda a profecia, e depois ele abre o coração, que é nesse momento da partilha ali do pão, onde então eles aparecem, onde então os dois discípulos meio que acordam, percebem, e aí fala, mas então era Jesus? E aí um fala assim para o outro, que eu acho interessantíssimo, como a poesia da escritura, que pode ter sido alterada, mas eu acho fantástica, mesmo alterada, como ela chega na minha mão, que diz o seguinte, um fala assim para o outro, pois não era que era ele mesmo? Aí o outro que banca, assim, super mega inteligente, faz aquela cara, assim, de intelectual, e fala, pois eu sentia arder no meu coração que era ele. A gente tem um pouco disso, quando a gente chega num momento que fala assim, eu sabia, né? Sabia quem ia ganhar o jogo, eu já tinha toda essa... Eu já estava super ligada, eu não estava distraído. Então, as pequenas coisas que demonstram quanto é a gente ali. Aí, no final tudo, é o caminho de volta. E, normalmente, a gente dá o nosso testemunho no caminho de volta. Porque pode ver, quando a gente conta um problema sério na vida da gente, aquela coisa que é ruim de passar e bom de contar, é isso. Passa rápido. Ótimo. Foi para passar, não foi legal. Mas aquele momento, onde a gente desperta e volta para contar, olha, eu passei por isso, mas deixa eu te contar como foi a minha caminhada e o meu despertar. E no fundo, eu achei que ele estava comigo. Não achava nada, né? A gente estava desesperado, gritando, mas achava. Mas não, é para mostrar que está dentro da gente, essa chama, essa certeza de que ele está conosco. Esse é um dos propósitos também que eu vejo, da gente parar e pensar, a gente não está sozinho, a gente pode estar distraído, mas no momento que você tem um pouco mais de busca, ele vai estar ali do seu lado e vai abrir muita informação para você, para que você consiga se curar, voltar ao caminho, fazer todo esse caminho de volta mesmo. Eles voltam para Jerusalém para contar. Imagina a surpresa deles saber que, né, Jesus já tinha aparecido para outros também. A gente vê até, né, Estela, muito boa essas suas observações, ótimas.
nós vemos também que, se não é de uma maneira, é de outra, até mesmo sendo objetivo, porque você tem uma ação objetiva de Jesus, até porque ele surge para o Cleófas e o outro na estrada de Emaús, mas inúmeras outras aparições que se dão de caráter conhecido, né, para nós comumente como materialização, que são aparições, o nome técnico é aparição tangível, né, que é possível, dependendo do nível do médium que cede ectoplasma. Nesse caso, nós temos aí itens diferenciados pela possibilidade do espírito que é Jesus, né? Mas já entramos nesse detalhe. Pela qualidade do ectoplasma cedido pelo médium e, se permitido for, esses trabalhos ectoplásmicos, né? Que é o princípio vital, o fluido vital do próprio médium, e já vem sendo estudado exaustivamente desde do período ainda de contemporâneos de Kardec, é um elemento que, nesses médiuns mais especializados, se é que nós podemos colocar dessa maneira, na ectoplasmia, esse elemento está em todos nós, mas em grande profusão no citoplasma das células desses indivíduos, que cedem, então, o ectoplasma, que cedem, então, do seu fluido vital, para que o espírito se revesta deste material, né? Há um revestimento desse material, e surja para todos poderem ver e, se permitido for, né, tocarem. Claro que isso não são eventos de natureza espetacular, né? Não são espetáculos para as pessoas. São elementos de estudo, onde você tem uma relação com o espírito, um diálogo com o espírito diretamente. No caso, mas é interessante, entramos nesse detalhe, mas é interessante notar que Jesus, com a capacidade do espírito crístico que não só podia utilizar de ectoplasma de pessoas que estavam presentes, sem que houvesse a necessidade de um nível de concentração, etc., mas também encontrado na natureza, né? Lembrando que, desde o início da formação do planeta, Jesus está presente, conforme Emmanuel informa pela psicografia do Chico no livro A Caminho da Luz. Tanto é que aqueles nossos amigos e amigas que nos acompanham, que gostam de ufologia, uma das teorias, né, dos chamados UFOs, os objetos voadores não identificados, que surgem e desaparecem, e agora os governos, principalmente o dos Estados Unidos, começaram na identificação, colocar como reais as aparições. Outros países já o fazem há mais tempo. Uma das teorias não é só a questão da mudança de uma dimensão para outra, saindo de uma dimensão e entrando na nossa, mas uma delas também é a utilização de ectoplasma na natureza, que há um processo de materialização e de desmaterialização, utilizando do ectoplasma daquilo que existe na natureza, nas plantas, etc., na vida, né, do planeta em si. Que Jesus poderia muito bem se utilizar disso, mas é significativo, não é mais importante esse ponto, mas é significativo, porque na nossa vida, e você coloca muito bem, de uma maneira ou de outra, nós seremos despertados, nós seremos retirados desta distração, através até mesmo de eventos de natureza física, né, onde o amor de Deus nos assiste. Por vezes é uma página que vem para as nossas mãos, é uma peça, é um filme que nós assistimos, é uma situação de um familiar, é uma situação de natureza generalizada no planeta que, de repente, diz: olha, você não é só isso. Você não está limitado nisso. Você, por acaso, está utilizando de um corpo para se manifestar nessa dimensão, mas é um ser interexistencial, porque basta um cochilo e você sai
né? Se desprende desse corpo e vive a realidade que é a sua do espírito. Esta situação é preferível que nós não precisemos do recurso da dor para nos despertar, nem nossa, nem de pessoas com as quais nós nos relacionamos e nem da própria sociedade. Mas é significativo, porque, por vezes, precisamos da materialização de um evento. Não é que o espírito precisa se materializar. Às vezes até acontece, não é, Estela? Às vezes nós temos casos, né, que são narrados que às vezes até acontecem. A minha mãe, que estava desencarnada, apareceu na minha frente. E não fui só eu que vi, teve mais gente que viu, porque houve um processo ali, um relâmpago, mas que foi de materialização e não de clarividência, né, onde, de fato, todo mundo vê, independente de ter clarividência educada ou não, né? A gente chama de desenvolvida, mas educada ou não. Porque há, às vezes, um evento e é possível a realização dele, né? Nós temos até um caso conhecido nosso, de uma amiga nossa, cujo um amigo de um relacionamento dela acabou cometendo suicídio. Mas sem que ela soubesse, evidentemente. Fazia um tempo que ela não tinha contato e ela estava no carro com os seus filhos, e era à noite, ela parou num sinal, né? Tem gente que diz que é farol, enfim, parou num sinal e, de repente, viu o cidadão que caminhou em direção a ela. E ela abaixou o vidro e disse: fulano, você por aqui? Está tudo bem? Ele disse: eu não sei se está tudo bem. E nisso abre o sinal, né? Deu verde lá, o pessoal já estressadinho atrás, né? Começa a buzinar, não sei o quê. Ela disse: tá bom, depois a gente se fala. E foi embora. Mas ficou intrigada porque ela até virou-se para os filhos que estavam juntos, já grandinhos, disse: mas que engraçado, não é? O tio estranho apareceu assim e parece estar meio perdido. Bom, procurou, de certa maneira, o telefone dele, da família, tal, conseguiu o contato com a esposa. E disse: fulana, o que aconteceu, não é? O que aconteceu? Porque eu encontrei o seu marido hoje. Eu disse: não, você não pode ter encontrado com ele hoje. Eu disse: não, mas eu encontrei, etc. E narrou. Eu disse: não, é impossível. Ele desencarnou, ou seja, morreu, né? Já faz cerca de 2 meses, através de esse episódio da autoagressão, né? Que é o suicídio. Que ela, como espírita, entendeu imediatamente da necessidade do indivíduo, mas da ocorrência em si. Os espíritos trabalharam de maneira que ele fosse materializado por alguns segundos, tivesse esse contato, né, mostrando que é mais do que óbvio, que até mesmo quando nós precisamos, podem acontecer sem que isso seja de impacto de dor em nós, podem ocorrer situações que dizem: olha, você não está limitado, limitada, e como nós dissemos, você é mais do que isso. A situação, preste atenção em você mesmo, preste atenção nas pessoas com as quais você se relaciona, ou seja, nos chama a realidade de nós como espíritos e de nós, neste particular, como espíritos, como criaturas que têm a necessidade de se relacionar, né? De exercitar relacionamento. Porque nós estamos no planeta para exercitarmos relacionamentos, não é verdade? E somos chamados para esse exercício a cada momento, dentro da família, através dos exercícios da paciência, da compreensão, da disciplina e assim sucessivamente. Sem dúvida, eu tenho certeza disso. É assim que eu vejo, que aparece através de várias circunstâncias e pessoas. Quando a gente escuta falar, né, Deus falou comigo, ou Jesus falou comigo, é óbvio, a gente está
entendendo, espera-se que seja através desses recursos de nós, através de nós mesmos. Né? Quantas vezes a gente é levantado por um telefonema de um amigo, ou um texto, uma música, às vezes, que te inspira pela manhã, muda completamente a tua posição diante ao dia, durante o dia, durante aquilo que você está sentindo. E é esse também, no meu ponto de vista, que Jesus faz isso, caminhada, mostrando que aquele companheiro, aquele amigo oculto, ele não precisou mostrar que ele era Jesus para fazer esse caminho com eles. Foi uma forma, justamente nessa transfiguração dele. E aí tem uma coisa interessante, Humberto, que você tocou, que é essa diferença mesmo, onde quando é o Espírito utilizando da sua capacidade perispirítica e dos fluidos para transfigurar, ou quando, e aí todos vêm, ou quando isso é uma ação mediúnica, não é isso? Tem uma situação que é utilizado o ectoplasma, onde o vidente vai ver, mas não todos estão vendo, é isso? Na questão da clarividência, que virou vidência, né, assim, comumente, né? Ele é vidente. Bom, vidente é todo mundo que vê, porque não vidente é um indivíduo que tem uma limitação da visão. Né? Aí a palavra clarividente ficou reduzida à vidência. E como já é de conhecimento de todos nós, fica do jeito que está. O fato é que, quando há um processo de vidência do meu contato com o espírito, eu o vejo pela condição que a doutrina já nos traz esclarecimentos de sobra, né? Há uma ação de perispírito a perispírito via glândula pineal, eu o vejo e sou visto por ele. Eu o vejo e sou percebido por ele que está sendo visto. Da mesma maneira, porque essa ligação acontece, da mesma maneira que quando nós estamos numa multidão e estamos sendo observados por alguma pessoa de algum outro ângulo, imediatamente, né, uma questão de fração de segundos, a gente vai olhar naquela direção. Porque se estabelece um link energético entre as criaturas. No caso da vulgarmente chamada materialização, que é a aparição tangível, todos veem, né? Porque ela se dá de uma maneira, claro, se for um trabalho organizado, né? Ela se dá de uma maneira assim, incontestável, dependendo, claro, sempre da qualidade dos médiuns que cedem o ectoplasma e do foco da reunião. Por isso que são reuniões assim, extremamente reduzidas, etc., porque são reuniões de estudo e aonde esse tipo de mediunidade oferece um risco para o médium, porque ele está cedendo do fluido vital dele, que será recolocado. É como se a gente colocasse o sangue nosso para fora para a utilização da entidade e voltasse para nós novamente. Então há todo um cuidado, mas aí é uma situação de ser visto por todos, independente. Na condição de que Jesus, por exemplo, quando se materializa no meio dos apóstolos com janelas e portas fechadas, né? Quando ele se materializa lá e diz para o Tomé, toca aqui na minha chaga. Naturalmente, ele não poderia haver uma ressuscitação, porque se houvesse ressuscitação, ele teria morrido de hemorragia, né? Porque se colocava o cravo na cruz, se colocava no pulso, não se colocava na mão, né? Porque era no pulso para poder reter o cravo e não rasgar a mão e o indivíduo cair da cruz. Então se colocava no pulso. Então imagina, não é prego, é cravo. Cravo era aquilo que se usava nos dormentes dos trens antigamente. Hoje não se usa mais. Né? Aquele negócio, né? Um pregão, a gente pode dizer. É uma coisa absurda. Era isso que se prendia ao indivíduo na cruz. Então não poderia, né, ter havido uma ressuscitação, porque se fosse possível, já teria havido uma morte de natureza hemorrágica. E há uma materialização de natureza perfeita, de tangibilidade perfeita, quando ele diz, bota o teu dedo aqui. Né? E atravessa, né? Se isso aconteceu ou não, não importa, mas o fato é que, nesse caso, né, mostrando que se portas e janelas estavam fechadas, né, se houvesse qualquer resquício de um corpo, teria que se abrir a janela ou porta. Né? Mas é interessante porque, quando você fez a leitura, Estela, da passagem, me veio também muito forte esta relação de que
a humanidade não tem plano B. A humanidade não está perdida. As pessoas não estão perdidas. A juventude não está perdida, apesar de a gente ouvir. Nós ouvimos na nossa e ainda, às vezes, até nos relacionamos, né, no relacionamento, ainda dizendo essa juventude está perdida. Né? Coisa de gente velha, porque não é de gente idosa. Né? Velho pode ser em qualquer faixa etária. Não é verdade? Então, essa juventude está perdida. Aliás, até o Sócrates disse na época dele, aonde vai essa juventude? Essa juventude vai estar perdida. Né? O apóstolo, aliás, perdão, o filósofo da antiga Grécia. Na realidade, quando você fez essa leitura, como eu disse, foi muito forte esse aspecto. Eles tinham um objetivo. Como humanidade, quando você também faz a observação de que o outro, que não é o Cleófas, é a humanidade, eles tinham um objetivo. Era chegar em determinado ponto. Como a sociedade, nós temos um objetivo. Esse objetivo que vai nos levar, como você disse, ao reencontro de nós mesmos, individual e coletivamente. Nós temos um objetivo, nós não temos um plano B, nós não vamos dar errado. Não. Então, eles tinham um objetivo e, como coletividade, nós temos um objetivo. E dentro dos nossos objetivos, nós somos assistidos constantemente, até mesmo pelos eventos de natureza física, sejam em nós mesmos ou sejam nas circunstâncias que possam se apresentar da maneira que for. É extremamente significativo. Quando você disse, essa passagem tem traz inúmeras reflexões numa só passagem, né? Numa verdadeira viagem que parece que o indivíduo está fazendo para dentro dele mesmo. Totalmente. Quando a gente conversou outro dia, que você falou isso que eu achei muito bonito, isso mesmo, que passa uma estrada inteira da nossa vivência para que no final a gente se dê conta, né, de tudo aquilo que aconteceu. Quer dizer, só no finalzinho eles perceberam toda a caminhada que Jesus esteve com eles o tempo todo. Então, essa nossa caminhada, e às vezes eu tenho assim uma certa dúvida, né? Muita gente coloca aquela questão da crença de uma pessoa, onde ela tivesse que ter uma crença declarada antes do momento da morte para que ela seja salva, entre parênteses. E eu sempre penso assim, a gente não tem como avaliar o momento final de uma vida, onde é ela, com ela, o espírito dela, onde pode fazer todo sentido, onde os olhos podem abrir até naquele último momento último do corpo, não do espírito. Então, às vezes, a gente pensa que uma caminhada de uma vida, que é essa caminhada aí do caminho de Emaú, que eles acordam, que eles abrem os olhos e resolvem fazer o caminho de volta, que também a gente pode pensar numa fase de reencarnação, eles também poderiam estar voltando reencarnados, se a gente for também explorar essa nossa experiência, mas assim, quem é que pode avaliar o último momento de uma experiência encarnada? Né? Aquele último momento de você realmente abrir os olhos e enxergar. Então, a gente tem não só uma eternidade mesmo enquanto espíritos imortais, mas uma eternidade também, claro, né, devido às proporções mais da nossa matéria. Porque a qualquer momento a gente pode fazer esse caminho de volta. A qualquer momento a gente pode parar, abrir os olhos, prestar atenção e voltar. E o que me chama a atenção, eu sei que a gente está quase aproximando o tempo, eu vou passar aqui, aí eu vou falar o que eu gostaria de finalizar e eu deixo você finalizar para a gente. Mas eu acho assim, quando eu leio, e principalmente agora que a gente está estudando o livro Boa Nova, do Humberto de Campos, como Jesus, ele consegue, em cada situação que a gente escuta falar das atitudes dele, ele é tão individual, assim, porque ele poderia ter chegado naquele momento para os discípulos e ter mostrado as chagas, como ele fez para Tomé, e falado, vem aqui e toca, né? Sou eu, aparecer como Jesus mesmo e falar. Então, para você ver como a gente está em estágios diferenciados e as buscas são tão diferentes, porque para Maria Madalena, ele não aparece de imediato. Ela vê os anjos primeiro, e os anjos dizem que ele não está mais lá, né? E quando ela, então, vê Jesus, ele fala que ele não pode ser tocado ainda. Então, tem momentos, assim, é uma gama tão grande de estudo que vem de encontro à nossa busca, à nossa evolução, e no momento que a gente está preparado para viver aquilo.
para experienciar, para acordar. Então, cada um de nós, como você disse, a gente não vai dar errado. A gente pode tentar, né? Vai ser com um pouco mais, menos de dor. Eu ainda fico pensando se a nossa solução não seria o vírus evoluir. Porque se o vírus evoluir, talvez a gente tivesse mais chance, né? Mas brincadeiras à parte, que não é um momento muito de brincadeira, o momento é sério, mas o que eu quero dizer é assim, esse vírus tem um propósito de despertar, que pode ser pela dor, pode ser por despertar, pode ser por tantos outros motivos. Eu vi uma história de cedo de um rapaz que ele queria fazer medicina e ele não tinha dinheiro. Então, ele foi bater em várias portas, né, várias instituições pedindo para treinar, para fazer um cursinho, mas ele não tinha dinheiro para pagar. E um professor o treinou. E esse rapaz passou acho que é a Universidade de Minas, se não me engano é de Minas. E ele se tornou médico. Passaram-se, acho que 3 anos, depois que ele se formou. Esse professor pegou o Covid. Ele teve 80% do seu pulmão comprometido, e ele estava na UTI. E o médico que foi atendê-lo é o Dr. Wallace, que é o rapaz que ele ajudou. Então, assim, a entrevista é com os dois, onde eles falam desse plantio e dessa colheita. Ele fala assim, eu nunca imaginei. Aí ele recuperou sem sequela, sem nada. Porque quando o rapaz o procurou, ele perguntou para o rapaz, por que você quer se tornar médico? E aí o rapaz falou para ele, porque eu quero salvar vidas. Quando o professor estava na UTI, que chegou esse médico, ele perguntou, qual o nome do médico? Dr. Wallace. Ele fez, Dr. Wallace? Aí o rapaz falou, eu sou aquele estudante. Então, o professor ele fala o seguinte, quando ele entendeu que aquele estudante era aquele médico, era estudante que ele ajudou e se tornou médico, ele lembrou o propósito que o rapaz falou para ele, que era salvar vidas. Então, ele falou que naquele momento, ele falou, eu não vou morrer. Ele veio aqui para salvar vidas, ele vai salvar a minha vida. Então, ele pegou toda a energia que ele tinha para acreditar que tinha um propósito. Então, você veja que esse amigo oculto, esse Jesus, ele vai andar com a gente em todas as situações. Então, essa história que demonstra tanto atitudes, né, plantio, né, colheita, que a gente vai fazendo pela vida, porque você não sabe o dia de amanhã. E ele teve essa oportunidade de, naquele momento, reencontrar com aquele estudante, lembrar do propósito do estudante, que era salvar vidas, e entender que aquilo era uma mensagem para ele, que ele não ia morrer. E 80% do pulmão comprometido, ele está sem sequelas. A história está na internet, vocês podem procurar, e acho que histórias como essa a gente tem que explorar, porque a gente escuta muita história como se fosse tudo acabado, tudo, né, não temos saída, estamos num caos, e não existe esse caos, existe sim uma ordem muito inteligente, que nos coloca em posições de caminhantes, de aprendizes dessa caminhada, e não só, o discípulo não estava sozinho, ele estava andando em 2, ou mais a humanidade, e com Jesus. Então, assim, a gente tem esses amigos queridos aqui do KSSF. Você, Humberto, obrigada por esse estudo. Eu deixo aqui as considerações finais e deixo você, então, fazer as suas considerações finais também. É incrível, obrigado, Estela. Realmente é tocante, porque cada um de nós é despertado de uma maneira, né? Essa beleza dessa história, né? São situações que, por vezes, essa chegou para nós, mas quantas não ocorrem, não é que nós não temos noção, quando não, nós mesmos, né? Estamos nós mesmos envolvidos, mas me vem assim, sempre com muita força a questão de que nós não podemos desistir nunca de nós mesmos, porque quando nós desistimos de nós mesmos, nós desistimos das pessoas que estão ao nosso redor, evidentemente, porque é o reflexo de nós nessas criaturas. Nós não podemos desistir porque somos exatamente aquilo que Jesus nos disse, nos lembrou. Nós somos deuses, criados à imagem e perfeição da divindade, né? Logo, somos o amor que está em desenvolvimento, que está na prática, que está em exercício. E se estamos no momento no planeta, é porque o planeta, a humanidade que está nesta dimensão conosco,
necessita do nosso amor, necessita da nossa participação. Se não fôssemos importantes, costumamos sempre tocar nesse ponto, se não fôssemos importantes para o momento atual, nós não estaríamos reencarnados ou sequer tivéssemos a oportunidade de reencarnar durante esse período. Então, se estamos, temos que manter a esperança, temos que valorizar as nossas conquistas e entendermos definitivamente de que cada um de nós, no presente momento, tem importância fundamental para que a humanidade, nós e a humanidade que está no momento passando pelo planeta, né, alcance objetivos superiores nela mesma. Né? Superiores no sentido de amar mais, de sermos mais disciplinados, mais pacientes, mais obedientes às nossas próprias estruturas de natureza divina. Queremos deixar para os amigos e amigas votos de muita paz, de muito equilíbrio, de muita saúde para vocês e seus familiares. Que Deus nos abençoe a todos. Muita paz.